Pública de 10/8/59, questão 218. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem, antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores a transparecer-lhes do sentimento na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se às deformações da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiadas no berço, e outros tanto acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra à afeição das aves de ninho desfeito, largados sem rumos à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira à esperança, descem aos mais sombrios voluntários do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-se-lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude, e zombam-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade, e todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. Graças a Deus. E diante dessa lição refletiva, para que nós olhemos a nossa infância e os nossos jovens, olhando e procurando orientá-los de acordo com aquilo que conhecemos e que sabemos. Que a vossa bondade, ó Pai, possa abençoar, sim,
a cada jovem, a cada criança neste planeta, porque eles são o futuro do nosso mundo. Que a vossa luz se estenda sobre eles e que mãos generosas possam acolhê-los e educá-los da forma necessária. E assim, Senhor, aqui estamos, respondendo ao teu chamado de amor e pedindo, Senhor, usa-nos segundo lhe aprouver. Envolve a nossa Aparecida, que vai trazer o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje, que ela possa ser intuída e inspirada pelos teus mensageiros de luz. Envolve a nossa Kilsen, que nos trará o estudo do teu Evangelho. Enfim, Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos, dando-nos capacidade de compreensão daquilo que o nosso espírito necessita. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa mãe, em nome de nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pode falar. Eu prefiro tirar. Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a essa casa, não é? Muitos anos sem vir aqui. E pós-pandemia aqui estamos, né? Renovando os nossos propósitos, renovando os nossos sentimentos, renovando a nossa fé, nossa certeza de que não estamos sozinhos, nunca estivemos sós numa casa, né, como essa, nunca estamos sozinhos, e que a casa espírita precisa muito da gente, assim como nós precisamos da casa espírita. É uma troca que traz essas questões no capítulo 4, da segunda parte, que ele intitula Pluralidade das Existências. Então, passamos lá pela reencarnação, pela justiça da reencarnação, a encarnação em diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, e finalmente vem a parentesco e filiação. Eu faço questão de fazer essa linha de raciocínio, que às vezes tem gente que não veio, não está acompanhando a reunião desde das outras quintas-feiras, e nós temos o hábito de fazer o estudo pegando o mesmo livro dos espíritos, não é? Nós aprendemos lá em nossa casa a pegar o livro, ler as questões, esmiuçar. É claro que fazer interação com o dia a dia, com a rotina da nossa vida diária, senão vai ficar só da filosofia. Tem que trazer a questão prática. Mas depois de conceituarmos e compreendermos bem a necessidade da reencarnação, Kardec vai trazer a questão para a família. A reencarnação na família. O que a lei de Deus, o que esse mecanismo de reencarnação, não é, traz para a família? Vamos pensar nas nossas famílias. Não só a família que tem a genética, pai, mãe, filhos, irmãos, nós que estamos nós juntos no mesmo, na consanguinidade, mas também família que, de uma certa forma, nós vamos mergulhar também nessa parte, que é a família espiritual, a família da simpatia, né, os espíritos simpáticos. Vamos lá. A primeira questão, 203, Kardec pergunta: os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes dão a vida animal? Bem, estamos trazendo linhas de raciocínio. Se para cada um de nós já está compreensível que o espírito é espírito, matéria é matéria, os pais vão dar os gametas, né, para formar aquele corpo. Mas havia dúvida, e aí? É só a questão genética? É só a herança genética? É só a herança física? Os pais transmitiriam também alguma coisa a nível de alma, de sentimento, de intelectualidade? Como seria isso? Os espíritos respondem: os pais não trazem somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Se nós observarmos, não é? Nós todos vivemos em sociedade, seja a nossa própria família, seja a nossa família, digamos assim, que conhecemos, né? As outras famílias, a família do trabalho profissional, a vizinhança. Nós não conhecemos famílias em que muitas vezes os pais têm aquela intelectualidade,
têm um dom para o conhecimento, mas não conseguem, às vezes, transmitir para os filhos. Por mais que se esforcem, certo? Às vezes vem aquele espírito, mergulha naquele corpo, os pais deram os gametas, vamos repetir. Mas o espírito que mergulha naquele corpo, o espírito que está programado, não é? Ainda vamos passar pela escolha das provas, estamos na 203, a escolha das provas começa lá na 258. O espírito que mergulha naquele corpo, por mais que tenha a questão dos genes, do DNA do pai e da mãe, não é? O DNA não está na inteligência, certo? O espírito vem um pouco obtuso. Nós trabalhamos na área da educação, isso fica assim ostensivo, visível, não é? Às vezes vem aquela criança, não sei se tem mais alguém que trabalha na área da educação, eu sei dos evangelizadores, não é? Mas nós que lidamos com as nossas crianças e nossos jovens, fica ostensivo. Às vezes vem aqueles pais que se esforçam, fazem tudo para os filhos irem adiante, se desdobram, independente da cultura, independente da etnia, não é mesmo? Se esforçam. Para a gente, nós trazemos a experiência não só da classe social menos favorecida, já que a nossa vida profissional foi ligada ao município, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, como também na Casa Espírita. A Casa Espírita há diversos níveis de conhecimento, né, de cultura, de possibilidades materiais. Nesses dois ambientes fica claro, repito, os pais às vezes se esforçam para que o filho vá adiante, pagam cursos, às vezes, quando podem, né? Se desvelam, mas aquele espírito não consegue ir muito adiante. E vemos até, às vezes, a própria tecnologia, trazendo diversos recursos para facilitar raciocínios, facilitar acesso, né, a uma série de recursos. Mesmo assim, a inteligência daquele espírito, às vezes, não consegue aproveitar todos aqueles recursos. E também vemos o contrário. Os pais, às vezes, com dificuldade de ir adiante, optaram por não ir adiante numa formação acadêmica, até porque muitas vezes não puderam, e vêm os filhos inteligentíssimos. Por enquanto, vamos ficar só na questão da intelectualidade, da inteligência, não é? E a gente percebe aqueles filhos indo adiante e algumas vezes até ensinando os pais, isso é muito comum, ensinando os pais na vida diária, a fazer uma conta, fazer uma lista de compras para ele no mercado fazer as compras, superando algo dos seus pais. Isso é muito, para quem trabalha na área da educação, isso é muito visível, certo? A 204. Visto que tivemos várias existências, a parentela ultrapassa a nossa existência atual? Boa pergunta. E vamos lembrar que uma das coisas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai tratar da reencarnação, um dos questionamentos que é feito, não é? Lá em torno da doutrina espírita, questionando a doutrina espírita, essa questão de reencarnação não separa as pessoas, não é? As pessoas pensam assim: nessa encarnação, eu tenho meu pai, tenho a minha mãe, tenho meus filhos. Na próxima, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe? Como fica isso? Você separaria? É uma ideia contrária à reencarnação. Aqueles que refutavam, que tentavam, não é, atingir a doutrina. E Kardec está perguntando, dadas muitas existências, a parentela ultrapassa a física? Hoje em dia, estudando a doutrina espírita, por mais que tenha dificuldade em entender isso é claro, graças a Deus existe a reencarnação, né? Porque se numa encarnação, às vezes, nós tivemos por necessidade, nós vamos aqui citar várias vezes as questões que Kardec irá fazer mais adiante sobre a escolha das provas. Dentro das nossas necessidades morais, como espíritos, precisamos estar em famílias, às vezes, bem diferentes da gente, com pais bem diferentes, certo? Encarnações próximas, estaremos conquistando espíritos para ter famílias mais afins. Então, sim, as reencarnações anteriores sempre criam laços que provavelmente voltam numa mesma família. Da Hades, do progresso, um espírito, não é, que esteve junto a mim numa encarnação passada, pode voltar numa mesma família. E isso acontece mais do que a gente pensa. A resposta que os espíritos dão com relação a isso, eles dizem assim: isso não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vossas existências anteriores.
daí com frequência as causas da simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Não é assim, gente? Dependendo do número de pessoas na família, por enquanto nós estamos assim, nos atendo só a família pai, mãe e filhos. As pessoas, não é, que estão convivendo ali dentro de uma mesma herança consanguínea. Conforme o número das pessoas na família, às vezes não tem um que é bem diferente, tanto para o positivo, para o aspecto positivo, intelectual, moral, como também às vezes para o aspecto não muito positivo. É aquele complicado, como dizia aquela poeta, né, aquela autora de música, a ovelha negra da família, não é? Que às vezes traz as dificuldades, não é? E a família tem dificuldades para lidar, tem a dificuldade para levar adiante, os próprios pais têm dificuldade. E muitas vezes, em casos assim, por mais que os pais tenham autoridade, da sociedade comum, os pais têm autoridade sobre os seus filhos. Muitas vezes é um irmão, às vezes até um irmão mais novo é que vai ter alguma ascendência moral sobre aquele espírito. Isso tudo, a doutrina espírita, através da reencarnação, traz uma luz para todos nós, traz uma luz, uma compreensão, para que em família a gente não esqueçamos de dar o suporte moral para aquele que está sendo o esteio da família. Certo? Nós temos a nossa família, mas conhecemos diversas famílias. Então, nessas diversas famílias que conheçamos, por laços de parentela consanguínea e até por amigos, né? Às vezes alguns amigos nossos são mais familiares do que os próprios familiares consanguíneos. Mas percebemos que numa família complicada, tem aquele que a gente percebe que é o esteio, é o sustento, é prece. Vamos orar para que ele possa dar conta do recado, né? Vamos trazer o nome para a irradiação. Vamos convidá-lo, dentro do possível, para vir para a casa espírita. Certo? Trazer o filho, trazer quem puder para a casa espírita, porque geralmente essas encarnações são muito dolorosas para esses espíritos. Vamos lembrar da Dona Ivone do Amaral Pereira, com certeza já ouvimos falar dela, não é? Os pais eram espíritas, certo? Mas ela, com a sua necessidade da sua prova na atual encarnação, na última encarnação no corpo físico, ela passou pela prova de ter um contato muito intenso com o mundo espiritual, conforme dizem, né? Ela vivia em dois mundos, porque ela via os espíritos com muita naturalidade e estava lá encarnada numa família. Então, ela via constantemente o seu pai espiritual, que muito amava e que ela amava muito. Não só o seu pai espiritual, o vínculo que ela criou com esse espírito, que é uma história belíssima, não é mesmo? E também outros amores, outros espíritos queridos dela. Ela via e convivia com eles, criança ainda. Então, imagina, né? Ela como criança, com 5, 6 anos, 7, não é? Vendo lá os seus amores espirituais, que os pais até sabiam que isso acontecia de uma certa forma, porque eram espíritas, e ela muitas vezes dizia para o pai, né, quando o pai a obrigava, por questão de educação, que ela exercitasse, fizesse certas determinadas coisas no lar, até a questão do cuidado, do dormir, as coisas de uma criança, ela brigava com o pai, você não é o meu pai. Aí imagina, né? No início do século passado, uma criança de 6, 7 anos está dizendo para o pai, você não é o meu pai. Levava umas palmadinhas, né? Levava umas palmadas necessárias, né? Era colocada de castigo, e essa relação ficou tão difícil, que ela foi conviver um bom período da vida dela com a avó paterna. Porque a relação com aquele pai, o pai era espírita, frequentava a casa espírita, certo? Então, vejamos bem, existem essas relações, sim, elas interferem muito na encarnação atual, certo? As encarnações passadas. Na 205, é até 8h30, né? Obrigada. Aí, vamos lá. A 205. A doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os anteriores à nossa existência atual. É como se Kardec perguntasse assim, afinal, qual é a família? Afinal, quem é minha família? No caso de Ivone, ficou complicado, não é? Tanto que ela enfrentava lá o seu pai genético na existência última. Como fica isso? E os espíritos respondem, ela os distende, ou seja, ela amplia os laços de família, os distende, não os destrói. Sendo a parentela baseada em afeições anteriores,
os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que o nosso vizinho, ou no vosso vizinho ou no vosso criado, pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a vós pelos laços do sangue. Olha que beleza, gente, que a visão doutrinária traz para a gente. Hoje nós estávamos lembrando com um grupo de pessoas, estávamos conversando, que o Baltazar, um dos nossos diretores, ele falava para a gente assim: vocês que conversam com as pessoas nos cursos, nos estudos, façam as pessoas refletir e serem gratas pela beleza dessa doutrina. Eu entender que muitas vezes eu não tenho afeto na família, mas eu tenho afeto no vizinho, que com certeza é conquista de vidas anteriores, já convivi com aquele vizinho. Me permitam trazer uma experiência muito interessante. O Leon Denis tem um grupo, não é? O GEDELM, né? Que é o grupo de Espírita de Divulgação Externa Leopoldo Machado. E esse grupo, me permite trazer esse histórico aqui, para a gente compreender esse processo de reencarnação, de família espiritual, de planejamento reencarnatório, tudo isso, dessas famílias espirituais. Esse grupo deu uma sequência a um trabalho que o Altivo fazia, visitando. O Altivo era convidado para visitar casas, não é? Dar apoio, dar suporte a muitas casas, na cidade de Campos, cidade de Bom Jesus de Itabapoana. Chegou um momento que não pôde mais atender, de tantos pedidos. Então, se criou esse grupo. Então, esse grupo vai para diversas cidades. E é impressionante como alguns de nós do grupo, é um grupo grande, em determinadas cidades, a gente encontra pessoas muito queridas. Nós temos um caso interessante, foi numa cidade chamada Garibaldi, no sul. Um dos nossos companheiros chega, e uma adolescentezinha de 12 anos chega e abraça esse companheiro e diz assim: ainda bem que você veio, eu estava te esperando. Ele não entendeu nada, né? Ele disse assim: e ela deve estar me confundindo. Foi o primeiro pensamento dele, e abraçou a menina, uma jovenzinha, abraçou, deixou, não é? Quando acabou o evento, era um encontro, né, sobre encontro de evangelizadores, ela voltou. Olha, eu sonhava tanto com você, eu sabia que você vinha. Para resumir a história, a coordenação do encontro, coordenadores, evitam, quando eles percebem que há esses encontros, né, evita que a mesma pessoa volte muitas vezes, para parecer que está facilitando o processo, né? Então, de vez em quando vai, de vez em quando não vai. E ele, tão curioso, ele resolveu questionar a espiritualidade. Disse: olha, realmente é um reencontro. E você foi, não é? Ele, o espírito mais velho, não é, que ele já é o adulto, ele foi filho desse mesmo espírito em algumas encarnações passadas. Olha que interessante. É isso que está colocando aqui. Então, a reencarnação, ela vai ampliando os laços de família, os laços de afeto. Porque a doutrina espírita veio ensinar a todos nós, como Jesus veio ensinar, uma grande família universal. A atualidade, né, da vivência na Terra, de família precisar, não é? A união dos cônjuges para dali. Em planetas superiores não existe a família como existe aqui. A família é bem mais ampla, bem mais ampla. Continuando. É interessante também quando ele diz aqui, não é, que muitas vezes no vizinho já colocamos, e às vezes no vosso criado. Vamos lembrar que no século XIX, muitas famílias tinham, não é? O criado fazia parte da família, certo? O criado, ele morava junto com a pessoa. Nós vamos ver isso no Céu e Inferno, algumas declarações ali. Há um caso muito interessante no Céu e Inferno, que, eu esqueci agora o título, mas tem a palavra criado no título, não é, que Kardec vai trazer. O espírito em condições medianas. Ele se dedicou muito à família, e a família depois, não é, que ele desencarna, ele é evocado, e querem saber por que ele se dedicou tanto àquela família. Ele vai colocar que ele, em outra encarnação, ele foi muito atendido por aquela família, novo laço consanguíneo. Ele foi muito socorrido por aquela família. E quando estava no mundo espiritual, solicitou que ele pudesse, da mesma forma, voltar e, de alguma forma, devolver tudo que ele recebeu daquela família. E a lei permite. Ele chega a essa família como um criado, se dedica totalmente, essa família chega a perder valores, e ele fica ali se dedicando a essa família totalmente. São vínculos, né, para sempre, que são criados. Na sua pergunta, Kardec pergunta:
Todavia, a reencarnação diminui a importância que alguns dão à sua filiação, já que se pode ter tido como pai um espírito que não tenha pertencido a uma outra raça ou vivido numa condição inteiramente diversa. É uma questão muito lógica, não é? Que Kardec vai fazer, repetindo, já que pode ter sido como pai de um espírito que tenha pertencido a uma outra raça. E a gente sabe como ainda hoje, não é, na Europa, em alguns países, e quando nós viajamos aqui no Brasil para algumas cidades do interior, aqui no estado do Rio mesmo, Friburgo, alguns locais, como ainda tem aquela questão da família, não é, descendente de... Lá em Friburgo, não é? Quem conhece Friburgo, tem aquela cidade, aquele bairro chamado Heráldica, não é? Que se faz os brasões, do quanto se valoriza, não é? A descendência, os antecedentes, né? Os ascendentes da família que veio de tal, que veio de lá, e lá no sul também se encontra muito isso, na região do sul, se valoriza muito isso. E muitas vezes a pessoa vem numa primeira encarnação naquela família, não tem laço nenhum. Certo? Então, de uma certa forma, a reencarnação ajeita esse processo. Olha só a resposta. É verdade, mas essa importância está fundamentada no orgulho, e que a maioria honra nos seus antepassados. São os títulos, a classe social, a fortuna. Alguém que coraria de ter como ancestral um honesto sapateiro, gabar-se-ia de descender de um nobre debochado. Porém, apesar do que digam ou façam, não impedirão que as coisas serem como elas são, pois Deus não estabeleceu das leis da natureza segundo a vaidade deles. Então, os espíritos foram muito claros, né? Alguém que, de repente, não consegue honrar um ascendente que não foi rico, não teve título, mas foi alguém que tinha a soleneza de caráter, muitas vezes vai querer honrar um debochado, como ele colocou aqui, rico, mas que não dá conta, não é, da vida moral, não dá conta da sociedade, só tem títulos. E que ligação teria espiritual? Talvez nenhuma, provavelmente nenhuma. Seria a primeira reencarnação dessa pessoa junto a esse grupo, certo? É o Kardec está querendo colocar aqui para a gente. E a última, para depois então a gente começar a desenvolver outros raciocínios, a 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, resulta que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? É uma pergunta lógica, logo após a que foi feita, não é? Ele certamente que não, pois devemos ser felizes por pertencer a uma família na qual os espíritos elevados encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição por aqueles que estão ligados a eles pelos laços de família. A gente não tem como lembrar aqui dos nossos irmãos orientais, né? Eles cultuam muito os ancestrais, não é isso? Nós que somos aqui do Ocidente, só se nós nos aprofundarmos no entendimento de como eles assim honram os ancestrais, só procurando mesmo estudar a cultura, e eles honram mesmo. Particularmente para mim, confesso a vocês, o meu grau de cultura, eu não conhecia profundamente esse processo. E pasmem, né? Eu fui conhecer esse processo através daquele filme Mulan, da Disney, não é? Quem lembra do filme, lembra que os ancestrais preocupados com ela, o que ela ia fazer, e ela quis se passar por homem, né? Para que o pai não fosse para a guerra, a honra que existe. Dali, por questão profissionais, eu precisei aprofundar, porque a gente mostrava o filme e tinha que falar sobre isso. Eu aprendi o quanto eles realmente honram, independente de qualquer entendimento reencarnatório ou não. Então, o que os espíritos colocam aqui, não importa se houve ligação anterior ou não. Você precisa honrar aquele que, pelo menos, como aprendemos com a doutrina espírita, te deu a vida, né? Te forneceu um corpo físico. Sermos gratos aos nossos pais, ainda que como espíritos, às vezes, reconheçamos nele autoridade moral, alguma coisa assim, que o valha, sejamos gratos, nos terem recebido, nos ter cedido um corpo físico e a educação que nos puderam nos dar, certo? E nos ancestrais, nos avós, nos bisavós, que o europeu também, não é, valoriza muito a questão da ancestralidade.
a cultura e a educação que eles passaram para os nossos pais, que era um efeito dominó. Não podemos esquecer disso. E com os livros doutrinários, com as obras de André Luiz, com tantas outras questões que vieram a doutrina espírita veio nos esclarecer, nada nesse processo acontece por acaso. Para quem gostar de aprofundar um pouco mais, a gente vai trazer as questões da 258 em diante, quando Kardec vai nos falar sobre a escolha das provas. A gente não pode esquecer que quando vai se formar uma família, quando o espírito vai mergulhar no corpo físico, ele tem todo um processo de escolhas, de organização da família, segundo os espíritos, para que o espírito mergulhe nos espíritos que, por exemplo, eu não sei o seu nome, mas quando você foi reencarnar, quem ela precisava estar, não é? Ser o pai, ser a mãe, ter como os filhos, que a família não é só ela, são os seus ancestrais, avós, todos eles, certo? Que há todo um projeto reencarnatório. E os que virão também após ela. Estamos entendendo isso? E eu lembro do Espírito dizer assim, se eu não me engano eu li aqui, então foi uma daquelas aulas com o nosso altivo, com o doutor Herman, não é? Ele dizendo, até que ache quem vai ser o tio, até que ache quem vai ser o avô. As coisas não acontecem no estalar de dedos, não. Até que monte uma família. E a doutrina espírita nos trazendo essa visão, faz com que a gente valorize muito a família. Nós não temos ideia do trabalho que os espíritos tiveram para reunir aquele grupo familiar, o pai, a mãe, os filhos, ainda que com o tempo pais se separem, está muito em voga, não é? Hoje em dia os casais cada vez mais há aquela união, vem um bebê, daqui a pouco se separa, não é isso? Por mais que às vezes pode parecer esquisito mesmo, a lei está gerando tudo isso. A lei quer isso? Não, a lei não quer isso. O importante é que o casal permaneça. Mas também, de uma certa forma, a gente não pode entender, não podemos deixar de entender o quanto a humanidade está crescendo na compreensão de não forçar duas pessoas a estarem juntas, sob o mesmo teto, sem a condição de prosseguir como família, não é? Sem atritos, sem brigas, sem processos que venham a traumatizar as crianças. A página que falou ali do jovem, da criança, nós trabalhamos na área de educação, é visível, ostensivo, a criança que vem de um lar bem estruturado, onde há um sentimento sincero, não vamos dizer um lar feliz, que é muito difícil, mas que é o mínimo de compreensão entre o casal, não é? Seja quem for que esteja estruturando aquela criança, e a criança que vem de um lar desestruturado, de brigas, de lutas. Eu acho que vocês trabalham aqui, sabem bem o que é isso, não precisamos estar descrevendo aqui, não é? Como isso é claro. E nós recebemos aqueles olhinhos cansadinhos, aqueles olhinhos pedindo socorro, eu quero educação, eu quero afeto, eu quero atenção, eu quero união, não é mesmo? Então, há todo um trabalho da espiritualidade para unir aquela família. E quando esse lar não tem a estrutura, quando esse lar não tem o apoio de uma ideologia religiosa, quando esse lar não tem o apoio, às vezes, até de uma instituição que não seja religiosa, que ajude aquela família a ir adiante, ainda permanecendo unida, é claro que mais adiante precisarão ser refeitos esses laços, por aqueles que estão ligados a eles, pelos laços de família, pois esses espíritos são frequentemente atraídos para tal ou qual família por causa da simpatia ou por laços anteriores. Acreditai, porém, que os espíritos de vossos ancestrais não ficam honrados com o culto que lhe prestais por orgulho. O mérito deles não se reflete sobre vós, senão quando vos esforçais para seguir os bons exemplos que ele vos tem dado, e é somente então que vossa lembrança pode não apenas lhe ser agradável, mas até lhe ser útil. Então, os espíritos são bem claros, não é? Não adianta você ficar cultuando que não seja esse culto com um sentimento verdadeiro, e principalmente, não só na ideia, principalmente na ação. Acho que todos nós aqui tivemos alguém no passado, seja tio, seja tia, avô, bisavô, que deixou um bom exemplo para todos nós. Tenho certeza que se nós pudéssemos dialogar, nós teríamos boas lembranças de alguém que deixou esse exemplo. Não só na vida interpessoal, nas relações interpessoais,
como também exemplo de um bom trabalhador, uma boa trabalhadora, alguém que produziu bem na família, trouxe algo de positivo para dentro da família. Sempre tem. Toda família tem, porque isso faz parte da lei. Isso faz parte da lei, não é? Nós queríamos entrar agora na questão que Kardec vai trazer lá adiante, sobre a missão da paternidade, já que estamos falando de parentesco, né? E filiação. Então, vejamos bem, fechando esse primeiro raciocínio. Os pais dão a herança genética, mas não podem, não tem como dar, não é? A herança moral. A moral é do espírito. E espírito não cria espírito. Só Deus é que criou os espíritos. Os pais fornecem só os corpos. Vai ter um momento lá adiante, Kardec vai perguntar se os pais podem, por seu querer, atrair um bom espírito para a família. Quando o casal está lá aguardando o bebê, né, vem a gestação, quem não quer desejar que venha um bom espírito, certo? Só espíritos assim, em condições bem mais elevadas, é que vai dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Venha o espírito que precisar vir, não é mesmo? Mas a maioria de nós, com certeza, pedimos, não é? Que venha um bom espírito. Os espíritos vão responder. Ele pode até pedir, mas isso não vai dizer que isso vai acontecer. Porque vai estar ali junto àquela família, aquele pai, aquela mãe, o espírito que precisa estar junto a eles. E, para nossa surpresa, muitas de nós pensamos assim, não é? Não sei se vocês acompanham, eu particularmente gosto de assistir, acompanho sempre que posso, as palestras do expositor Arthur Valadares. Não sei se vocês todos conhecem, vocês todos seguem. E enquanto ele está fazendo na mídia, né, já nasceu o bebê, o Estevão, né, e as pessoas vão comentando, nossa, quem será esse espírito que vem como filho do Arthur Valadares? De repente, um espírito muito, muito necessitado. Para ter um pai como uma pessoa tão instruída, né, tão dentro da doutrina, que segue, está ali dando seu exemplo da doutrina, e a lei geralmente trabalha assim, né? Quanto mais o pai ou a mãe tem aquela força moral, vai vir o espírito mais necessitado. Porque é aquele pai, aquela mãe que tem condições de colocar aquele espírito mais adiante. Não é mesmo? É claro que nós estamos falando isso de uma forma geral. É uma certa lógica, mas sabemos que a grande maioria dos processos reencarnatórios geralmente seguem a lei da atração mesmo. Uma outra sugestão de texto para ser lido no Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, o capítulo 19, a lei dos destinos. Nosso querido Leon Denis, ele vai nos trazendo o raciocínio de como, desde lá nas nossas primeiras reencarnações, como seres primitivos, e já fomos começando a diferenciar do que deveria acontecer, do que não deveria acontecer, como estávamos saindo lá do instinto, fomos fazer nossas primeiras escolhas, fomos traçando um destino, que a nossa vida hoje, não é? Avançamos quantos séculos? Não é? Quantos milênios avançamos? Ainda é o resultado das primeiras escolhas que fizemos e que fomos fazendo. Então, a nossa família, esse ano, tivemos aqui o encontro do Livro dos Espíritos, que tratou exatamente sobre isso, parentela corporal, parentela espiritual, quando muitas vezes há reencarnações que há uma profunda atração magnética, os espíritos querem estar juntos. E a lei maior, os espíritos protetores, os espíritos superiores, vendo a possibilidade, deixa que assim aconteça. Nessas questões da 258 em diante, que falamos da escolha das provas, há um momento que Kardec pergunta, não é natural que os espíritos queiram reencarnar junto àqueles que lhes são simpáticos? Os espíritos respondem, claro, é natural sim. E até puxando para um raciocínio mais difícil de talvez nós, encarnados, compreendermos, que ele estará até junto a espíritos simpáticos, aos seus vícios. Os espíritos respondem, sim, é natural, mas sempre terá uma lei superior que vai dizer, olha, você pode, você não pode. Isso pode acontecer, você pode reencarnar assim, no meio de seus simpáticos, mas agora não, dessa vez não. É necessário uma forma de reencarnação. Essa beleza de compreensão que a doutrina espírita traz para todos nós, nos dá a segurança que, com certeza, ouvimos falar nos estudos que têm acontecido aqui, e também ouvimos falar no nosso encontro sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos na família certa, com as pessoas certas, não é mesmo? Em todas as situações que são necessárias para o nosso resgate. Entendemos isso? E por mais que, às vezes, possa parecer difícil, também conversamos, coincidentemente, tudo que fizemos hoje, lá no céu, tem a ver um pouquinho com o que estamos trazendo aqui,
E um dos corações que estavam nesse grupo de estudo falava assim: é difícil a gente entender que muitas coisas fomos nós que escolhemos. E às vezes a gente para e nós dizemos para nós mesmos: mas será que eu escolhi isso? Eu escolhi isso mesmo, eu escolhi mesmo esse companheiro, eu escolhi mesmo esse irmão, que às vezes o cônjuge você até pode, não é? Desfazer um casamento, e às vezes, irmão, e quando às vezes acontece da questão financeira. Há um dos livros de Jonas de Anjos, eu não lembro se é SOS Família ou se é aquela Constelação Familiar. É um dos dois livros, ela vai dizer que a lei é tão sábia que às vezes se criam circunstâncias que aquele casal que desejaria se separar, a questão financeira não permite. É que os dois têm que ficar sob o mesmo teto, sobre 4 paredes, certo? É assim que acontece às vezes? Quantas vezes também você sai de determinada experiência familiar, você quer sair daquela experiência familiar, você é filho, de repente você conseguiu sua independência financeira, certo? Vou morar sozinho, não aguento mais essa família. Mas o local onde você vai morar, com quem você vai morar, as situações se repetem. Não são os irmãos consanguíneos, não são os irmãos consanguíneos, não é? É até um grupo de pessoas com quem você vai conviver, uma situação qualquer que seja, e as situações se repetem. A doutrina espírita esclarece: não são as pessoas, é a circunstância que você criou para você. Não é isso? E a gente também quer trazer aqui, para ir encerrando já, temos só mais 15 minutinhos, lembrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família, é uma mensagem belíssima de Santo Agostinho. Ele vai trazer para a gente as questões dessas relações difíceis entre pais e filhos. Ele vai dizer para a gente que quando a situação estiver muito difícil, a relação entre pais e filhos, não é só pais e filhos, se o título é a ingratidão dos filhos, ele visa essa relação pais e filhos, mas nós podemos levar também para entre irmãos. Entre irmãos. Me permite trazer uma experiência pessoal. Reencarnei numa família bem numerosa, não é? Uma família grande, está uma das minhas familiares aqui, minha irmã aqui com a gente, não é? E foi nos dito uma vez pelo querido Dr. Erma que nós vamos precisar pelo menos mais umas 5 encarnações para aprender a nos amarmos. Olha só, bota uns 500 anos nisso, né? Aprender a amar. E olha que até que não temos muitas dificuldades, não, né? Uma vez o nosso altivo dizia para a gente assim: vocês agradeçam porque vocês conseguem sentar e conversar. Ele disse assim: eu tenho famílias aqui, ele não citou nome, claro, né? Tem famílias aqui que às vezes são pessoas que vão até na tribuna fazer estudo, mas em família chegam até às vias de fato. Opa, pelo menos senta e conversa, né? Senta e consegue conversar. Então, muitas vezes, a mensagem, né, do nosso Santo Agostinho pode parecer que é só para a relação pai e filho, mas não, é para os irmãos também, não é? Ele diz assim, para que nós lembremos que quando a relação é muito difícil, que a gente pense, um de nós dois é o culpado. Não é? Houve um passado em que um impressionou muito, o outro deixou aquela marca, né, no perispírito da convivência difícil. Então, um de nós dois é culpado. E no mundo espiritual, os espíritos percebem que precisam reviver, ter uma convivência para reatar os laços, não é? Para readquirir a amizade, e pedem para nascer na mesma família, E é um momento belíssimo que eu acho lindo, quando Santo Agostinho diz assim, não é? Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebeis a recompensa se ela for cumprida. Então, todos nós, diante dos nossos filhos, diante dos nossos irmãos, nós estamos tendo esse conhecimento, temos um dever, porque nós é que estamos adquirindo conhecimento, um dever de aproximar o máximo possível essas almas de Deus. E como é que eu aproximo uma alma de Deus? É só falando? Tentando trazer para a casa espírita? Não, né? Vai ser, acima de tudo, com o sentimento que eu demonstro para com essa pessoa.
Aí nós vamos dizer assim, mas eu não consigo amar aquela pessoa, mas eu tenho sentimentos. Pode não ser por aquela pessoa, mas como eu vou demonstrar um sentimento que eu estou dizendo para mim mesmo e com as ações para essa pessoa que eu quero, que eu gosto, que eu quero muito que ela se aproxime mais de Deus, amenizando os seus sofrimentos de alguma forma, seja qual for, ouvindo mais um pouco aquela pessoa, não é? Ficando um pouco mais de tempo, auxiliando de alguma forma, seja material, seja emocional, mas atendendo aquela pessoa. Ainda que de imediato a pessoa não reconheça, ainda que de imediato você não tenha o retorno, mas é esse compromisso, aproximar essa alma de Deus. E olha o que diz Santo Agostinho mais adiante: vossos cuidados e a educação que lhe derdes a ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados? Então, é isso que a doutrina espírita esclarece para a gente, não é? E para todos nós, que ainda que não sejamos pais, mas aqueles corações que estamos relacionando consanguinamente, que nos traz dificuldade. E nós vamos encerrando, não é? Lembrando assim, o que eu estou fazendo por isso? O que eu estou correndo atrás, não é? Como eu estou correndo atrás para que amenize esse processo todo. A Casa Espírita dá todos os recursos. Hoje é um dia de um desses recursos, que é o tratamento espiritual, que muito ajuda nessas relações difíceis. Não vamos pensar que o tratamento espiritual é só para uma questão física. Nosso altivo às vezes trazer alguns casos de relações conjugais difíceis, de relações interpessoais difíceis, que o tratamento espiritual ajudava. O atendimento fraterno ajuda, não é? Mas a presença da Casa Espírita e a terapia, a fluidoterapia, ameniza certas cargas emocionais para lidarmos melhor com aqueles que em nosso lar são pessoas difíceis. E claro, gente, a gente não poderia deixar de falar do culto no lar, culto do Evangelho no lar, não é mesmo? A doutrina espírita, com o entendimento que nos trouxe, da intensa presença dos espíritos familiares, os espíritos da própria Casa Espírita, sustentando a todos nós. Há casos belíssimos que ouvimos falar do efeito do culto no lar, da água fluidificada que fica lá no culto no lar, sustentando aquela casa. Sugestão de leitura também, no livro dos Mensageiros, é o culto no lar de Isabel, os Mensageiros, o capítulo é o culto no lar de Isabel. Ali André Luiz traz a toda a beleza do que era um culto no lar. Uma senhora simples, né? Uma família simples, passava lá as suas lutas financeiras, com 3 filhinhos, e ela não sabia, como o espírito mergulhado no corpo físico, ela não lembrava disso, né? Claramente, não tinha essa lucidez. Mas seu esposo, já desencarnado, era um dos espíritos de nosso lar. E ele já havia no corpo físico, orientado a família, construído, não é? O hábito do culto no lar. E esse capítulo é belíssimo, que André Luiz vai chegando na casa de Isabel, e ela está começando o culto, está próximo do horário do culto. E eles ficam admirados de ver os espíritos de luz chegando para o culto, certo? Os espíritos sofredores, não é? Com muitas lutas morais, também tentando adentrar a casa, e toda a proteção que o culto no lar havia construído naquele lar, certo? E aquele lar era como se fosse uma filial do próprio nosso lar. Então, a prece, o Evangelho no lar, ainda que tenhamos dificuldade de realizá-lo, é algo que muito sustenta as famílias. Ainda que eu tenha constrangimento, mas na minha casa é um pouco difícil, porque não tem horário. Espera a família dormir e vai fazer o culto. Não é assim? Às vezes a família quer ver o jornal, querem conversar, uma série de coisas. A família não é obrigada a participar. No atendimento fraterno, quando falamos sobre o culto no lar, alguns corações acham que a família toda tem que participar. Não, às vezes você sozinho. Sozinho. Conhecemos muitas famílias que a pessoa começou o culto sozinha, muitas vezes até naquele cômodo separado. Há casos, alguns casos até, que a pessoa precisou fazer o culto no lar dentro do banheiro. Há um caso assim, hilário, não é? Que a companheira ligava o chuveiro para fingir que estava tomando banho, enquanto fazia sua prece de uns 10 minutos, seu culto no lar. E dali foi surgindo todo um trabalho, que claro, não é no estalar de dedos. Então o culto no lar vai ser aquele trabalho espiritual,
vamos lembrar, a lei é totalmente de amor e de misericórdia. A lei é de amor e de misericórdia. Os Espíritos perceberam um leve movimento nosso para socorrer a família, eles vão investir muito. Eu não domino a linguagem da tecnologia, de agronomia, de chão, de tratar de solo, não é? Mas vamos imaginar que uma sementinha muito frágil está surgindo num lugar muito difícil, não aquelas florezinhas que nascem no meio da rocha, né? No meio do concreto. É mais ou menos assim. Os Espíritos perceberam um movimento simples de alguém num lar, desejando que aquela família esteja unida, que vença as dificuldades. Eles vão investir naquela prece, vão investir naquele culto e vão a pouco e pouco trazer. Então, companheiros, que a gente possa sair daqui, não podemos conversar, que a palestra pública não permite isso, mas se cada um de nós, não é, tem aquela pessoa difícil dentro de casa, se não seja difícil, não é, mas que de repente traz uma certa dificuldade, traz um certo desconforto psíquico. Também aprendemos com a doutrina espírita, quando nós realizávamos nossos estudos, uma vez para um dos encontros sobre o Livro dos Espíritos, uma nossa companheira, né, Elizabeth Alperti, não vemos muitas vezes, ela nos trouxe uma ideia que nunca mais esquecemos, não é? A pessoa mais difícil, seja ela dentro da própria família consanguínea ou na parentela próxima, essa pessoa, a doutrina espírita nos ensina que essa pessoa é a chave da nossa felicidade futura. Porque se eu não resolver nessa existência, segundo os Espíritos, segundo as obras de André Luiz, quando eu adio um compromisso, ele surge um pouco mais complicado à frente. Porque lembra que nós falamos que às vezes são 40 anos para montar a família, para juntar todo mundo que é necessário estar ali, houve todo um trabalho. E nós não soubemos aproveitar. A lei compreende? A lei compreende. Não é? Porque a lei é do livre-arbítrio, é de misericórdia. Mas se eu deixo para depois, segundo os Espíritos, me perdoe, agora não consegui trazer nenhum caso assim, né? Me perdoe trazer nenhum caso e citar uma bibliografia que vocês possam pesquisar em casa. Mas, segundo os Espíritos, complicamos. É que nem a dívida que você deixou de pagar, não é? Trazendo uma analogia humana, deixei de pagar aquela dívida, os juros vão crescendo, né? Quanto mais eu demoro, os juros vão crescendo. Não é assim? Que Jesus nos abençoe. Eu vou pedir permissão para terminar um pouquinho antes, não é? E que ao adentrarmos a nossa casa hoje, caso venhamos a deparar com aquele coração que nós temos a dificuldade ainda de nos relacionarmos, vamos pensar direitinho. Houve um planejamento intenso para que essa pessoa estivesse ao meu lado, por mais que ela me seja, às vezes, difícil ao meu coração, a lei confiou que eu tenho, né, que eu tinha condições de lidar com ela. E conforme eu a conquiste, conforme eu consiga conquistar esse coração, é a minha liberdade futura. E segundo entendemos, ouvimos testemunhos de alguns corações, já nessa existência, não é? Nós vamos nos sentindo felizes por vermos que aquela pessoa fala não nos aborrece tanto, estar junto dela também não nos aborrece tanto, porque é uma questão fluídico-magnética. É trabalhar o sentimento, o coração, é envolver o outro, não é? Com o nosso desejo de acertar. Que Jesus nos abençoe, para que cada vez mais as nossas próximas famílias sejam mais amoráveis possível. Que é isso que Jesus tentou nos ensinar, a grande família universal. Estamos caminhando para a grande família universal. Eu agradeço a oportunidade, que Jesus nos abençoe. Estudar é bom demais, né? Vamos então agora estudar o Evangelho. Na verdade, a gente vai estudar o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos ler os itens 5 e 6, que é sobre a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e depois a gente vai trazer mais informações sobre os outros itens, tá bom?
Dai a César o que é de César. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda em que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhe falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Item 6. A questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito pagar o tributo a César ou não, seria sem nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido. No item César, ele continua explicando sobre dar a César o que é de César. No item 7, perdão. Agora, nesse momento, nós vamos nos preparar para o passe, enquanto nós vamos explanar sobre o Evangelho. Eu peço que vocês estudem em casa os itens que a gente não vai ler aqui, para que a gente possa ter mais informação e conhecimento sobre o Evangelho, tá bom? Vamos nos preparar para o passe. Os médios vão se levantar e nós vamos fazer a oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura, para todos nós que aqui estamos, que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nos itens 8 e 10, os espíritos falam sobre a lei de amor. E Lázaro, ele diz no item 8 a seguinte informação, que a gente vai ler na íntegra. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar seus últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Já no item 9, Fenelon, ele nos traz: por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus colocou em seu coração no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes, que possibilitam as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. E os Espíritos continuam a nos dizer que todos, sem exceção, trazem a centelha divina do amor. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem dentro de si algo, com um instinto que se transformará em amor. O espírito deixa de ser cultivado assim como a terra. O espírito deve ser cultivado assim como a terra, pois se elevará e compreenderá sobre a lei de amor que une todos os seres. A tarefa será longa, mas gradativamente nós passaremos a amar a todos os seres sem distinção, sem limite, mesmo que não seja da nossa família consanguínea, da nossa religião ou a nossa pátria. Não haverá limites para o amor. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Todos nós iremos nos transformar quando sentimos os benefícios produzidos pela prática do amor. Através da reencarnação, iremos nos despojar do egoísmo e orgulho, e aos poucos iremos aprendendo, principalmente diante de tudo que traz a doutrina espírita, nos ensina que não vamos mais fazer aos outros aquilo que não queremos que façam conosco. A prática é difícil, mas a alma retira um bem imenso dela. Sim, prática. Ele fala em praticar, então nós podemos praticar. O amor. Amai muito. E segundo Sansão, o amor consola e acalma o sofrimento de cada dia. Amar é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É aliviar a dor do nosso irmão, dar sempre uma palavra de esperança, de apoio. Amai muito para ser desamados. Essa é uma rota fixa para o nosso caminhar. E termino com as palavras de João, o evangelista, quando enfermo e velhinho dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E assim terminamos a leitura do Evangelho e vamos continuar com a vibração para que a gente receba a psicofonia da noite de hoje.
a bondade de Deus, ela alcança todas as criaturas. E o amor é a união dos seres. É essa mola propulsora que nos leva a caminhar, sabendo que tudo tem um motivo na nossa vida. Às vezes, aquele parente difícil é uma oportunidade de testar a nossa paciência, a nossa tolerância, compreendendo que cada um traz em si aquilo que recebeu da vida. E como a lição do princípio nos fala da meninice e da juventude, que nós possamos olhar esses jovens e orientá-los da beleza e da grandeza do Pai, que ofereceu oportunidades de refazer as histórias de uma forma diferente. Nós não fomos fadados para o mal. O nosso objetivo é a perfeição relativa. E não importa o tempo que levarmos, porque o Pai pacientemente espera nós nos movimentarmos e fazermos a nossa parte, aquilo que nos comprometemos no plano espiritual. Somos individualidades, cada um trazendo a sua bagagem do pretérito, os erros do passado, com uma nova oportunidade de fazer diferente, de sermos melhores. E a doutrina está toda pautada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos trazendo lições sublimes de homens que passaram pela terra, tiveram dificuldades e que conseguiram vencer. Então isso não é impossível. Todos podem, desde que desejem e façam esse movimento. A natureza não dá saltos, mas ela dá oportunidades para que a gente retorne ao caminho do Pai. Lembrando que Jesus prometeu que nenhuma ovelhinha do Pai se perderia e que Ele deixaria as 99 sob o abrigo do Pai e iria em busca da ovelha transviada. E nós somos essas ovelhas, desse rebanho do nosso Pai Celestial, que nos oferece tudo. E nós estamos sempre insatisfeitos. Mas vamos procurar refletir. Vamos fazer, sim, como roteiro do Evangelho, no nosso dia a dia. Vamos olhar os nossos irmãos com o mesmo olhar que Jesus nos olha, de amor, de compaixão e de misericórdia. E assim, meus irmãos, se aprofundem na doutrina, estudem cada vez mais, para que, nos momentos de dificuldade, os recursos cheguem através de intuições, de bons pensamentos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos vós que aqui estáis, na certeza plena de que Deus nos ama e quer a nossa felicidade. Que Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, amigos espirituais, estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de trabalho,
pela oportunidade de estarmos aqui na Casa do Caminho. Que o Senhor possa abençoar todos aqui presentes. Que o Senhor possa abençoar a todos os trabalhos dessa casa abençoada, para que a gente possa continuar através dessa ferramenta tão importante para todos nós, a nossa ascensão moral, e que a gente consiga, Senhor, através do estudo da doutrina espírita, aprender e elevar os nossos espíritos. Que seja em seu nome, Jesus. Em nome de Deus, acima de tudo, pedimos a permissão para encerrarmos a palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.